Olá, sextos anos. Eu sou a professora Graciele Mirani, de Língua Portuguesa, e venho hoje apresentar a vocês o nosso caderno 3 dos sextos anos de Língua Portuguesa. Bom, esse caderno de atividades, ele será válido para maio e junho, tá ok? Portanto, 2 meses, tá? Até o dia 30 de junho. Então, é um caderno um pouco mais extenso. O nosso vídeo ele será dividido em 2 partes, onde a primeira parte contém 23 exercícios e a segunda parte 24 exercícios, tá ok? Esse caderno ele tá um pouco diferenciado do caderno... Não um pouco diferenciado, ele está só com uma questão de organização nos números, porque se eu não me engano, a número 5 foi repetida. Então, lá no caderno que está lá no caderno de atividade impresso, tem até a questão número 48. Mas, na realidade, a professora Gleice, que é a nossa professora que edita o caderno e passa para o formulário, ela observou que tem uma questão que está repetida a numeração. Então, na realidade, são 47 questões, tá ok? Bom, este caderno 3 é para ser utilizado no mês de maio até 30 de junho. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com seu professor e tirar suas dúvidas antes de digitar a sua resposta no formulário. Você receberá uma nota, porém, essa pontuação não será usada como média, pois cada aluno será avaliado por sua participação nas entregas dos cadernos na data combinada e no desenvolvimento de todos os cadernos. Após a correção, o professor estará enviando um e-mail para os alunos que necessitarem de uma recuperação e estará orientando para refazerem as atividades, dando suporte e apoio pelo Messenger ou Meet. Não vamos esquecer das nossas aulas no Meet, pessoal, onde os professores estão tirando as dúvidas dos cadernos, tá ok? Sem contar na nossa videoaula nos canais do YouTube, que está separado por série, não é ano. Todos os anos tem lá a sua aulinha de matemática, português. E também os acessos que nós temos pela nossa página da escola, tá? No Facebook. Antes de responder, identifique-se corretamente com o nome completo, série e principalmente com um e-mail válido. Vocês devem prestar muita atenção sobre essa questão do e-mail, porque às vezes o aluno digita um pontinho errado ali e já não é validado o e-mail, tá ok? Pois se o professor precisar, usará para entrar em contato. Sua atividade será enviada somente se você responder até o final e clicar em enviar. Se por um acaso você fechar sem enviar, não terá concluído sua atividade. Essas atividades são as mesmas do caderno impresso. Lembrando, fazendo a ressalva que no caderno impresso são 48, porque houve a repetição de um número lá. Então, portanto, veio um número a mais, mas é o mesmo número de atividades. Essas atividades são as mesmas do caderno impresso. Se você optou responder por aqui, não precisará entregar o caderno impresso. Lembre-se que depois que você enviar o formulário respondido, não terá como mudar sua resposta. Acredito no seu potencial, dê o seu melhor. Vamos iniciar a nossa atividade dando o nosso melhor. Aqui nós temos o endereço de e-mail, o nome completo. O que está marcado em asterisco vermelho deve ser completo, porque não é válido daí o caderno, tá ok? Então, nós temos aqui a nossa primeira atividade. O texto se chama A Velha Contrabandista, tá? É do Stanislau Ponte Preta. E o texto começa assim. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta.
O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou: Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia com esse saco aí atrás? E que diabos a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhes restavam e mais os outros que ela adquirira no odontólogo e respondeu: É areia. Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com o saco de areia atrás. Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com muamba dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e todas as vezes o que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, eu sou fiscal da alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando para burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha, e já ia colocar na lambreta, quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não aprendo, não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias. O senhor promete que não espalha? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. É a lambreta. Esse texto é do Stanislau Ponte Preta, muito conhecido, a velha contrabandista, não é? E o exercício nos pede o seguinte: em A Velha Contrabandista, de Stanislau Ponte Preta, quem são os personagens e qual é o espaço que os fatos ocorrem? O espaço, no caso, é onde ocorre essa situação, em que local ocorre. A velhinha é, de fato, contrabandista? Se a resposta for afirmativa, o que ela contrabandeia? No texto, qual é o sentido da expressão tudo malandro velho? Qual é a principal estratégia usada pela velhinha para escapar do fiscal? No trecho, o senhor promete que não espalha. Que termo indica o uso da linguagem popular? Justifique. Nesse exercício está pedindo aqui, o que significa o termo espalha? Qual é a grande surpresa da história? Número 7. O título A Velha Contrabandista pode sugerir alguma pista para a compreensão do texto? Justifique. Leia ao poema abaixo e responda as atividades 8, 9, 10 e 11. Tudo que existe no mundo, a pedra e a planta, o bicho e o homem, tudo tem um nome, é o substantivo. Assim nomeadas,
as coisas criadas parecem mais vivas. Trecho do poema chamado Substantivo, de Ruth Salles. Número 8. Dialogando com o poema, descobrimos que tudo tem um nome. Nomear é um ato da criação, é dar vida. Os textos que lemos, ouvimos e pronunciamos estão completos, estão repletos de substantivos, coisas que ganharam um nome peculiar. Neste contexto, observe as palavras entre aspas, abaixo, e escolha as imagens que representam adequadamente o sinônimo dos substantivos. Tudo que existe no mundo, a pedra e a planta, o bicho e o homem. Aqui você vai escolher qual é a alternativa. Então, vou voltar aqui à questão. Dialogando com o poema, descobrimos que tudo tem um nome. Nomear é um ato de criação, é dar a vida. Os textos que lemos, ouvimos e pronunciamos estão repletos de substantivos, coisas que ganharam um nome peculiar. Nesse contexto, observe as palavras entre aspas, abaixo, e escolha as imagens que representam adequadamente o sinônimo dos substantivos. Tudo que existe no mundo, a pedra e a planta, o bicho e o homem. Aí, no caso, nós temos a primeira alternativa. Tudo que existe no mundo. É o que está representando aqui o quadrinho primeiro. Tudo que existe no mundo. A imagem aqui que nós temos de um planeta representa essa frase. A pedra e a planta, o bicho e o homem. Essa imagem representa a frase: a pedra e a planta, o bicho e o homem. Aí nós temos a imagem do homem bravo. O que fazer? No caso, essa imagem representa aqui, então você vai escolher aqui, ó. Escolha as imagens que representam adequadamente o sinônimo do substantivo mundo, tá? Então, eu tenho que escolher a imagem que representa o substantivo mundo e o substantivo bicho. Tá ok? Você vai escolher qual é a alternativa que representa ali adequadamente ou o substantivo mundo ou o substantivo bicho. Por exemplo, nós temos aqui, ó, ou aqui. Você pode marcar quantas você acha que são as alternativas que representam a imagem ali, no caso, o mundo e o bicho, tá ok? Essa alternativa tem mais de uma alternativa. Que nome você daria para a primeira imagem e para a segunda imagem? Escreva na linha abaixo o nome que você daria para cada uma das imagens. Nós temos primeiro o gato, depois nós temos um bebezinho, uma menininha, não é? Uma criança. Que nome você daria a eles? Número 10. De acordo com o autor, que existe no mundo, tudo tem um nome. É o substantivo. Portanto, substantivo é uma classe de palavras que nomeiam os seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. É uma classe de palavras que dá nome apenas aos animais. É uma classe de palavras que dá nome apenas a seres que não têm vida. Ou é uma classe de palavras que dá nome apenas a pessoas? Qual você acha que é a alternativa? A primeira alternativa ali não tem a letra A, tá? Mas ela é a alternativa A. Qual você acha que representa a classe dos substantivos aqui? Diante da citação, assim nomeadas, as coisas criadas parecem mais vivas. A expressão significa que
tudo tem fama, tem vida, que tudo que se é dado um nome tem sentido, razão, que tudo que é vivo tem nome, ou que tudo que é verdadeiro precisa ser nomeado? Qual alternativa você acha que é a expressão que diz o significado da citação? Assim nomeadas, as coisas criadas parecem mais vivas. Qual dessas alternativas você acha que representa o significado dessa citação? Agora, leia o fragmento a seguir com a letra da música O Dia em que a Terra Parou, de Raul Seixas, para responder às atividades 12 e 13. Se possível, ouça a canção. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou, com o dia que a terra parou. Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também não tava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram para rezar, pois sabiam que o padre também não estava lá. E o aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não estava lá. E o soldado não saiu para ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não estava lá. E o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá. E o doutor não saiu para medicar, pois sabia que não tinha mais doença para curar. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou. Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei. No dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, no dia em que a terra parou, eu acordei. No dia em que a terra parou, acordei. No dia em que a terra parou, justamente no dia
Bom, eu até fico emocionada com essa música porque minha mãe sempre foi muito fã de Raul Seixas e eu ouvi essa música quando era criança e achava que isso seria só um sonho, uma utopia ou um pesadelo, não é? Mas infelizmente nós quase vivemos isso, não é? Quando fala que o aluno não foi na escola porque sabia que o professor não estava lá, é algo assim que toca muito, não é? O coração da gente, porque nós estamos vivendo uma situação em que jamais imaginaríamos poder imaginar. Em todos os cadernos a gente deixa bem claro que a nossa situação, ela não é uma escolha, sim algo forçado, não é? Que nós estamos vivendo. Por nós estaríamos na escola, vivendo a nossa rotina, fazendo o nosso papel de profissional, professor, aluno, e tudo como deveria ser, não está acontecendo. Então, nós temos que nos adaptar, não é? E essa música, O Dia em que a Terra Parou, ela veio como, assim, agora, né, nessa situação de pandemia, meio que como um prelúdio, meio como um presságio. É estranho, não é? Para quem ouve Raul Seixas desde a infância, vai saber o que significa isso. Agora, para vocês que ainda não conhecem, o Raul, ele fez essa canção em 1977 e voltou a fazer sucesso devido à coincidência com o momento em que estamos vivendo. Na realidade, Raul Seixas é um cara, mesmo pós a sua morte, ele sempre fez muito sucesso, porque as músicas dele são icônicas, são músicas assim que realmente mexem com o nosso, com o nosso viver, não é? Nos emociona, nos enfrenta, nos faz pensar, nos faz filosofar em cima de coisas que nós não temos muita assim atenção, mas Raul sempre com sua obra faz com que a gente faça a ação de pensar mais latente, não é? Mais nos impulsiona mais a isso. Então, a letra da música retrata sobre um dia em que ninguém mais saiu de casa. A música hoje corresponde a qual problema mundial que está sendo vivenciado? A falta de tempo, a pandemia, a problemas climáticos, a guerras no Oriente Médio. Qual alternativa você acha que vai ser a alternativa que refere a essa canção, O Dia em que a Terra Parou? Número 13. Com o auxílio do dicionário, pesquise o significado de cada palavra. Observe as diferenças e, em seguida, construa frases. No caso, você vai pesquisar sobre o que é endemia. O que significa a palavra endemia? Daí você vai fazer uma frase com a palavra endemia. Depois você vai pesquisar o que é pandemia. E você vai fazer uma frase sobre o que é pandemia, tá? Uma frase sobre a pandemia, a palavra pandemia, tá? Pesquise no dicionário, no Google, vocês vão ter saber a diferença entre endemia e pandemia. Existe uma grande diferença, tá ok? Leia o fragmento abaixo e responda as atividades 14 e 15. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a Terra parou. Com o dia em que a Terra parou. As palavras dia e noite são sinonímias, que vem de sinônimos, ou antonímias, que vem de antônimos. Vamos lembrar que sinônimo é aquilo que tem significados semelhantes,
E antônimos são aqueles que têm significados opostos, não é? É o contrário. Então, a palavra dia e noite, ela é sinonímia ou antonímia? Número 5. Segundo trecho da música, essa noite eu tive um sonho. Responda, qual foi esse sonho? Que sonho que o Raul teve? Observe a imagem e responda as atividades 16 a 21. Nós temos aqui, uma charge do Cabalau. Foi feita dia 12 de 6 de 2020. 12 de 8 de 2020. Então, nós temos aqui um aluno, não é? Aparamentado para a volta às aulas, não é? Então, a mãe diz, boa aula, filhão. E ele tem todo esse aparamento aqui. Um distanciador, não é? Aí tem a máscara, a mochila, né? O tênis, o short, a calça jeans, a camiseta, né? A imagem é um pôster, cartaz, charge ou blog. Número 17. Escreva com suas palavras o que a imagem representa atualmente. O que a imagem representa atualmente? O que nós falamos tanto durante essa pandemia? Vamos manter o quê? Qual é a data da publicação? Tá? Eu falei lá em cima, tá bem aqui em cima. A data, até me confundiu o 6 e o 8 ali, mas é 8. A palavra, esse é o número 19, a palavra filhão é classificada gramaticalmente como substantivo masculino singular e grau, aumentativo ou diminutivo. Filhão, a palavra filhão é um aumentativo ou um diminutivo. Número 20, na frase boa aula, filhão, percebe-se que a intenção do membro da família é de proteção, respeito, incentivo ou desânimo. O que a mãe ou o pai desse aluno, desse filho, ele quis dizer com a frase boa aula, filhão? Proteção, respeito, incentivo ou desânimo. Agora nós temos a atividade 21, que é relativa a essa charge. Vou aumentar aqui, ó. Lili X. Que é isso, Lili? Fui ferida demais em meus sentimentos. Agora virei uma pedra de gelo para o mundo. Pro mundo. Nesse verão, até que cai bem. Quando se fala virei pedra de gelo, o sentido é denotativo ou conotativo. Vamos lembrar que denotativo é aquilo que trabalha a questão da realidade, não é? É o que é real, é o significado real. Conotativo já é aquela situação em que nós usamos outras palavras, figuras de linguagem, outras situações para expressar um sentimento, expressar algo que está acontecendo, não é? Então, isso é um sentido conotativo. Então, eu quero saber na 21. Virei pedra de gelo. O sentido é denotativo ou conotativo? E 22. Qual é o humor da tirinha? Dessa tirinha aqui, tá? Qual é o humor ali? Agora nós vamos para... Bom, é o seguinte. Essa atividade 23... eu vou encerrar agora a nossa primeira parte. Aí eu continuo da 23 até a 47, a segunda parte do nosso caderno de atividades. Eu vou fazer um vídeo mais curto, tá? Dividido em duas partes. Essa é a primeira que eu acabei de apresentar para vocês. E a próxima será
a partir do exercício 23 até o exercício 47.